Tudo bem, gases nobres? Prazer, eu sou a professora Inayara Bortoleto. Estou iniciando com vocês esse processo aqui no Matiquim e nós vamos trabalhar química geral, né, ou físico-química. Nós dividimos, vocês vão observar isso, em 3 frentes a química. Química geral, físico-química e química orgânica. Então, eu vou trabalhar com vocês a parte de físico-química, que eu gosto bastante desse conteúdo. É um conteúdo da 2ª série do ensino médio e eu espero que vocês tenham um aproveitamento maravilhoso. Qual é o assunto que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos trabalhar sobre soluções, tá? Nós vamos entender o que é solução, o tipo de classificação de soluções que tem e eu já vou apresentar 2 fórmulas de soluções para vocês, ok? Então é o seguinte, ó. Solução, gente, é tudo aquilo que nós vamos ter um soluto e um solvente envolvido. Mas existem vários tipos de soluções. Eu posso ter uma solução aquosa, eu posso ter uma solução coloidal, eu posso ter uma solução de caráter metálica, né, uma liga metálica, que é uma solução. Eu tenho metais que foram fundidos e fizeram, sim, uma liga, né, produziram uma liga metálica. Mas o conceito básico de solução é o seguinte, ó, a solução ela é constituída de quê? Ela é constituída de soluto e ela é constituída de solvente, ok? Quem é o solvente? H2O, a água, ela é considerada como o solvente universal. Ah, professora, tudo é dissolvido em água? Maioria das coisas. No laboratório, quando a gente vai preparar soluções, a gente utiliza água destilada para poder preparar soluções, ok? Então, assim, a água, ela é, sim, considerada um solvente universal. Soluto, gente, é aquilo que você vai dissolver, que você vai, então, colocar na solução para preparar. Então, ó, soluções, a solução, ela é constituída sempre de soluto, né? Que você vai dissolver, e você vai dissolver esse soluto aonde? No solvente. Normalmente, o solvente universal é a água. Vou colocar meu nome aqui para vocês irem gravando certinho. Eu sou a prof. Inayara Bortoleto. Não se esqueçam de, nas redes sociais, procurarem lá no Instagram que.micaemfoco, que é a página da professora. Sempre tem uns posts bem legais, resumos, né, questões. E também seguir meu canal no YouTube, tá? Junto com o canal do Matiquim também. Mas vamos lá, então soluções é constituída de soluto e solvente, né? E como eu já disse para vocês, nós temos vários tipos de soluções. Nós temos a solução aquosa, que é quando eu pego, por exemplo, o sal e dissolvo em água, né? Eu tenho soluções líquidas, quando eu dissolvo um ácido em água. Eu tenho uma solução coloidal, né, de coloide. Ou eu tenho uma liga metálica, que não deixou de ser, em algum momento, né, um preparo de solução, uma solução. Seguindo aí, né, com relação às soluções, agora a gente vai ver a classificação das soluções. Elas podem ser classificadas em 3 classificações, galerinha. Ela pode ser classificada como saturada, como insaturada ou como supersaturada, tá? Então, vamos lá, ó. Quais são as classificações existentes? A primeira é saturada. Vou dar um exemplo. Quando você compra margarina, margarina, gente, é um processo de hidrogenação catalítica. Então, lá dentro dela, as gorduras, né, ela está dissolvida de maneira que você não consegue separar as partículas. Então, a gente fala que ela está saturada. Você não consegue separar da margarina o que é bom do que é ruim. Então, quando você for fazer a ingestão, você vai fazer a ingestão de tudo aquilo ali no bolo, né, numa coisa só. Então, a gente fala o seguinte, ó, gordura saturada ou solução saturada é quando eu tenho a quantidade de soluto suficiente para dissolver em uma quantidade de... eu tenho uma quantidade de solvente para dissolver o soluto. Então, a gente fala assim, ó, vou colocar aqui, ó, quantidade de soluto suficiente para dissolver no solvente. Ok? Então, vamos lá. Eu coloquei, exemplo, hipoteticamente. Coloquei 1 colher de sal num copo de água e dissolveu tudo. Então, a solução ficou saturada, dissolveu totalmente, tá? Depois, nós vamos observar que nós temos as soluções que a gente chama de insaturada, né? Insaturada significa que a quantidade do meu soluto foi inferior, foi abaixo
do que a quantidade que aquele solvente conseguiria dissolver. Exemplo hipotético. Digamos que, hipoteticamente, eu fiz um teste e verifiquei que eu consigo dissolver totalmente 10 gramas de sal em 200 ml de água a 25 graus Celsius, porque a temperatura interfere e eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas daí, eu fiz um outro experimento, né? E aí, em vez de eu colocar 10 gramas, eu coloquei 8 gramas. E aí eu percebi que dissolveu, né? Dissolveu totalmente o sal. Mas naquele mesmo experimento, para aquela mesma quantidade de solvente, eu já havia conseguido dissolver totalmente 10 gramas. Então, significa que os 8 gramas que eu estou sugerindo, estou dando um exemplo para vocês, fez com que a solução ficasse insaturada, ficasse abaixo da quantidade suficiente de soluto para aquela quantidade de solvente dissolver, tá? Então, insaturada, eu vou colocar assim, ó, quantidade abaixo, né, ou menor, de soluto para um dado solvente. Então, quando eu coloco uma quantidade de soluto menor para uma quantidade X de solvente, né? Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou interferindo nessa questão da saturação dela, né? Que ela vai ficar insaturada. E supersaturada, a gente costuma fazer isso aí com facilidade. Como que a gente... Exemplos de soluções supersaturadas. Quando a gente vai fazer aquele suco marotinho, né? Para tomar um tereré, ou fazer o suco mesmo, da hora do almoço, e coloca açúcar demais. O que a gente observa? Um corpo de fundo. Uma quantidade de soluto que não dissolveu. Por quê? Porque ele excedeu a capacidade do solvente de dissolver aquilo, né? Que redundante. Então, supersaturado, ó, supersaturado é quantidade superior ou elevada ou maior de soluto para um dado solvente. Um dado. Então, é o seguinte, ó, como eu disse para vocês, a quantidade que a gente vai colocar de soluto e de solvente interfere, sim, nas nossas soluções, ok? Então, é o seguinte, se eu coloquei uma quantidade exagerada de soluto, vai dissolver até chegar a um dado limite. Quando chegar naquele limite, ele vai parar de dissolver, né? Não vai dissolver mais. E vai formar aquele famoso corpo de fundo, né? A gente vai observar, eu não sou boa de desenho, mas eu vou tentar desenhar para vocês. Então, digamos lá, ó, uma solução saturada, você vê uma fase só, né? Por que você vê só uma fase? Porque o soluto que eu coloquei aqui dentro foi dissolvido totalmente. Na insaturada, eu também vejo só uma fase. Por quê? Porque o soluto que eu coloquei, ele estava abaixo da quantidade para aquele solvente. Então, ele vai dissolver totalmente. Mas, aquela quantidade de solvente a uma dada temperatura poderia dissolver, né, um pouquinho mais de soluto. Por isso que ele está insaturado. Porém, quando a solução ela é supersaturada, vai formar o corpo de fundo, que foi o que eu citei para vocês, né? Que é a quantidade de soluto que não dissolveu, porque excedeu. E aí, como ele excedeu, quantas fases a gente está olhando agora? Nós estamos vendo duas fases, né? Nós estamos vendo o líquido e o sólido que não dissolveu, que aí caracteriza a solução supersaturada. Está com excesso de soluto, quantidade de soluto acima do limite, né, para aquele solvente. Então, aqui são definições simples. Saturada, a quantidade de soluto está ok para o solvente, vai dissolver totalmente. Insaturada, a quantidade de soluto está abaixo do que aquela quantidade de solvente iria dissolver. Supersaturada, a quantidade do meu soluto é superior à capacidade que o meu solvente teria para dissolver. Então, ele vai dissolver até uma quantidade X e depois vai sobrar um corpo de fundo, né? Vai sobrar aquele sólido no fundo. Aquele precipitado, outra palavra bonitinha que costuma cair em Enem e vestibular.
Seguindo aí, então, agora a gente vai para a concentração comum. Eu adoro trabalhar, né, esses cálculos. Concentração comum, ela também pode ser chamada de concentração gramas por litro. Essa é a unidade de medida dele, tá? Então, é a unidade de medida, certo? Como que vai ser a fórmula da concentração comum? Concentração comum é massa em gramas dividido pelo volume, ok? Dividido pelo volume. Então, aqui, ó, nós vamos ter a massa em gramas, né, do nosso soluto, ok? Do sal, do açúcar, da glicose, da sacarose, do que a gente vai utilizar para preparar a solução, do soluto. E o volume, né, volume de quem? Do meu solvente. Normalmente é a água, né, mas é o volume do meu solvente. Então, é o seguinte, ó, concentração comum, qual a unidade de medida dela? Gramas, né? Ó, massa vai ser em gramas, volume vai ser em litros. Professora, pode acontecer algum caso que eu tenha que fazer transformação de unidade de medida? Sim. Então, às vezes, tá, gente, vocês têm que lembrar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ok? Lembrem disso, unidade de medida, que é o que normalmente cai em química, normalmente, tá? Peraí, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, ó. 1 centímetro cúbico, né, é igual a 1 ml. Então, digamos lá, que o exercício falou assim, olha, eu tenho 500 ml, eu tenho 500 centímetros cúbicos. Primeiro, que eu não posso usar nem centímetros cúbicos, nem ml. Você tem que olhar o que o enunciado está pedindo. Mas, normalmente, a unidade de medida é o quê? Litros. Então, eu vou ter que transformar isso aqui para litro. Como que eu vou fazer isso? Vou dividir por 1000. Dividindo por 1000, eu vou ter 0,5 litros. Aí, agora que a unidade de medida está transformada, a gente vai jogar no volume. E massa também você vai observar. A massa ela tem que estar em gramas. Se ela estiver em outra unidade de medida, o que você vai fazer? Transformação. Aí você vai transformar, né, essa massa para gramas, para você, então, efetuar o cálculo. Vamos lá praticar, vamos colocar em prática, né? Porque a formulazinha está bonita, mas como que a gente vai resolver isso daí? Então, vamos lá para o exemplo número 1. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml. Ó, ml. ml é volume, ok? De uma solução aquosa de MgCl2 de concentração igual a 8 gramas por litro. Quantas gramas, então ele quer saber a massa, de MgCl são obtidos? Eu já dei a resposta para a gente conferir o gabarito, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Ele te deu a concentração, ele te forneceu o volume e ele quer saber a massa. Qual é a primeira coisa que eu sempre falo? Coletem os dados do enunciado que você ganha tempo. Então, ele já te deu a concentração, que é 8, nesse caso, gramas por litro. Ele já te deu o valor do volume, que é 250 ml. Nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui. E ele pediu o valor da massa em gramas. Então, vamos lá. Ó, ele já te deu o C. Mas nós vamos ter que calcular, né, transformar esse volume. Está em ml, eu vou ter que transformar para litro. Como que eu faço isso? Divido por 1000. Então, vai ficar 0,25 litros, beleza? Aí, agora, nós vamos aqui, ó. Concentração é igual a massa dividido por volume. Nesse caso, eu já tenho a concentração, que é 8. A massa eu ainda não tenho. E o volume é 0,25, ok? Nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar cruzado. 8 vezes 0,25... 0,25 vezes 8, 2 gramas. Né, professora? Você já deu a resposta aí, o que você está fazendo? Encontramos a massa. Viu? Como se eu tiver... Nós temos que coletar, fazer a leitura para acertar. Ó, a massa, 2 gramas. Prontinho, lindinho, maravilhoso. Vamos lá, vamos para a questão número 2. Uma solução preparada, adicionada, né? Adicionou-se 40 gramas, ó. Gramas, gente, é a unidade de medida de massa de NaOH, hidróxido de sódio, em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, ó, ml vem de volume, né? Calcule a concentração. Então, o que ele quer que nós calculemos é a concentração em gramas por litro, a unidade da concentração comum. E aqui, novamente, eu coloquei, né, as respostas para vocês acompanharem. Então, vamos lá, vamos coletar os dados disso daqui.
De novo, ó, eu tenho a massa, que ele diz que é 40 gramas, já deu em gramas. Ele te deu o volume, que é 400, ml. E ele quer saber, nesse caso, qual é a concentração. Tem que fazer transformação? Sim, está em ml. A resposta ele quer em litros, então eu vou ter que dividir isso daqui por 1.000. Dividindo por 1.000 vai dar 0,4 litros. Agora, com todas as transformações realizadas, nós vamos lá. Ó. Concentração é igual a massa em gramas dividido pelo volume. Concentração eu não sei ainda, mas daqui a pouquinho nós vamos descobrir. 40 dividido por 0,4. Concentração é igual a 10 gramas por litro, ok? Finalizamos então. Então, essa é a primeira fórmula, concentração comum. Agora, nós vamos conhecer a segunda fórmula de hoje, que é a concentração mol por litro. Ela também pode ser conhecida, ou vir o nomezinho como molaridade, ok? Concentração mol por litro ou molaridade vai ser concentração é igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Ou concentração é igual a N dividido por V. Ah, professora, mas as fórmulas são diferentes. São diferentes, porém, entretanto, é a mesma coisa. Vou mostrar para vocês. Esse N, gente, ó, N vem de número de mols. E para a gente encontrar o número de mols, eu pego a massa em gramas de uma determinada molécula e divido pela massa molar. Então, digamos lá, eu usei 2 gramas de NaCl. Então, as 2 gramas vai vir aqui na massa em gramas e a massa molar você vai achar do composto NaCl. Então, é o seguinte, ó, tá? Vamos lá, é importante vocês saberem tudo isso. Concentração mol por litro, então nós vamos ter a massa em gramas do soluto dividido pela massa molar desse soluto vezes o volume, e esse volume tem que estar em que unidade? Em litros, ok? Eu costumo e gosto de trabalhar com ela assim, tá? Por quê? Na verdade é a mesma coisa, tá? Mas assim, se você optar por trabalhar essa daqui, você vai ter que calcular o N fora, primeiro, para jogar o resultado aqui e dividir. Essa daqui é bom a gente trabalhar quando ele já fornece. Quando o exercício fala assim, olha, o número de mols é 2. Então, ele já resolveu meio caminho seu. Ele já calculou para você o número de mols, tá? Mas você tem que ficar atento. Por isso que eu coloquei a fórmula aberta no geral, a fórmulazinha condensada, digamos assim, né? E como a gente faz para achar o número de mols. E esse número de mols não é só importante aqui na concentração mol por litro, não, tá, gente? Lá no estudo dos gases, você também tem que achar o número de mols gasosos. E é isso daqui que você utiliza, tá? Vamos lá para o exemplo, coletar os dados para a gente finalizar a nossa aula. Então, é o seguinte, ó. Considere uma xícara de açúcar, uma xícara de 200 ml de leite, então, ó, ml, volume, a qual acrescentaram 6,84 gramas de açúcar comum. Então, ó, 6,84 é a massa em gramas. Açúcar é o meu soluto, né? É a massa em grama aqui. Qual será a concentração molar ou a molaridade? Então, ó, fiquem espertos, porque pode aparecer a palavra molaridade, expressa em mols por litro da solução. Então, ele já te deu meio caminho andado, que ele pegou a molécula da sacarose, né, do açúcar comum aqui, e já calculou para você, ó. Então, esse é a massa molar, tá? É o M. Mas tem casos que ele não vai te dar calculado, não. Ele vai dizer o composto e você vai ter que achar a massa molar dele. Como que você faz para achar a massa molar? Só lembrando rapidão. Você vai pegar a massa atômica de cada um e multiplicar pelo número de átomos, mais 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 22, mais 16 vezes 11. Você vai multiplicar, somar tudo, vai dar 342 gramas por mol. Então, uma molécula de açúcar, de sacarose, tem 342 gramas mol, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos coletar os dados, as informações que nós precisamos. Então, ele diz que o volume é 200 ml. Já olhei, está em ml, eu preciso isso para litro. Vou dividir por 1.000, vai dar 0,2 litros, ok?
A minha massa em gramas, o meu Mzinho, quanto que eu peguei desse açúcar, desse meu soluto? Né? 6,84 gramas. Né? Pensa assim, quanto que eu levei para a balança? 6,84. De um composto em que a massa molar, a sacarose, tinha 342 gramas barra mol. E ele quer que você encontre a concentração mol por litro, beleza? É justamente isso que ele quer. Então, agora nós vamos substituir tudo na fórmula. Concentração é igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. O C nós não sabemos, a massa em gramas é 6,84, a massa molar aqui, né, 342 vezes 0,2, ok? Então, concentração vai ficar igual a 6,84 dividido por 68, vai dar 342 vezes 0,2, 68,4. Isso aí. 68,4 dividido, né, vai dar 0,1. 6,84 dividido por 68,4, 0,1. Qual a unidade de medida? Mol barra litro. Então, chegamos no cálculo de concentração do preparo dessa solução aqui, tá bom? Cai muitas questões de solução, gente. E você tem que saber trabalhar com todos esses conceitos, desde o conceito básico da química geral, que é calcular a concentração molar, né? Concentração de uma molécula, entre outros. Vamos lá para o último exemplo, para a gente fechar isso aqui com chave de ouro. Então, vamos lá. Qual é a molaridade? Molaridade, ele quer saber o mol por litro de uma solução que contém 160 gramas de ácido sulfúrico. Então, 160 gramas é o que ele levou para a balança, pensa assim, né? Ou ele separou para preparar essa solução. É o seu soluto de ácido sulfúrico. Olha aqui, ó, ele deu a molécula de ácido sulfúrico para você. Em 620 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos é a unidade de volume, ok? Para que ele deu essas informações aqui? Ó? Esses valores são valores de massa atômica. Então, significa que você vai ter que iniciar calculando o quê? Calculando a massa molar. Vamos começar por isso daqui? H2SO4. O hidrogênio dele, a massa é 1 vezes 2. O enxofre, a massa é 32, e eu só tenho um enxofre. O oxigênio, a massa é 16 vezes 4. 2, 32, 64, vai dar 98 gramas mol. Então, significa que nós achamos a massa molar, que é o Mzão, do ácido sulfúrico. Nós temos a massa em gramas? Sim, 160 gramas. Nós temos o volume? Temos 620 centímetros cúbicos. Lembra lá, centímetro cúbico, o que ele está te dizendo em entrelinhas? Que ele tem 660 ml. Como que eu faço para transformar de ml para litro? Divido por 1000. Ou, como que eu faço para transformar de centímetros cúbicos para litro? Divido por 1000. Vai dar 0,62 litros. Com todos os dados coletados, unidades de medida transformadas, nós vamos lá. Concentração é igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Concentração é o que a gente vai encontrar. 160 gramas está para 98 de ácido sulfúrico, vezes 0,62, né, litros. Então, 0,62 vezes 98 vai dar 60,76. Então, 160 dividido por 60,76. 160 dividido por 60,76, nós vamos chegar que a concentração é aproximadamente, porque vai dar uma dízima periódica, né? Vai dar 2,63333, né? Mas aí nós vamos colocar 263 mols por litro. O que acontece, gente? Nós temos que ficar muito atentos no seguinte. Muitas questões, ela vem arredondada, e você tem que saber trabalhar com arredondamento, né? Aí aqui, ó. Qual é a resposta correta? 2,6, que é a resposta mais próxima, arredondada, né? Sobre o conteúdo que a gente estava trabalhando. Então, espero que vocês tenham adorado, gostado, curtido a aula da professora Inayara Bortoleto. Continue com a gente aí no projeto do Matiquim e até a próxima aula sobre soluções. Tchau, tchau, galera!